Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Finanças Pessoais, Planejamento e Controle. Hoje nós na aula 2 falaremos sobre o que precisamos saber sobre a moeda. Moeda é qualquer mercadoria ou produto que funcione como meio de troca, padrão de valor ou reserva de valor e que é aceito por todos para pagamento de dívidas ou de transações. Ao longo da história, diversas mercadorias já foram utilizadas como moeda. Por exemplo, o trigo, a aveia, o centeio, os tecidos, o gado, o mel e até mesmo o peixe seco já serviram como instrumentos de troca. Mas essas mercadorias acabaram perdendo seu lugar como moeda por diversas razões. Algumas se deterioravam pela ação do tempo, outras não podiam ser divididas e outras ainda eram difíceis de ser manuseadas. Todas essas dificuldades para se encontrar um produto que pudesse servir como moeda, que fosse de aceitação geral, fizeram com que o homem buscasse nos metais as mercadorias mais próximas do ideal de moeda. Os metais, de maneira geral, não se deterioram, são fáceis de manusear e podem ser divididos. Desde a primeira moeda cunhada até o aparecimento dos cartões de crédito e débito, a moeda evoluiu, os bancos foram criados e hoje falamos em moeda virtual e eletrônica. Uma curiosidade aqui para vocês. A palavra banco, ela vem do alemão Bank, que era um banco de madeira usado pelas pessoas que trocavam ou emprestavam dinheiro. A partir da Idade Média, as casas que realizavam atividades similares herdaram esse nome. Bem, mas o que é que a gente precisa saber sobre a moeda? Como é que a moeda é usada na economia? Bem, a moeda ela é um facilitador de trocas que ocorrem numa economia e é indispensável em qualquer sociedade, já que os bens e serviços produzidos são numerosos. Na verdade, essa é a primeira função da moeda, servir de intermediária de trocas. Isso aí está na telinha de vocês, para vocês lerem. Numa economia moderna, em que a divisão do trabalho torna as pessoas interdependentes, a circulação das mercadorias produzidas é promovida, pessoal, pela moeda que tem aceitação dentre os diversos agentes econômicos e reduz o tempo necessário para que se efetive a comercialização dos produtos e dos serviços. Como todos os bens e serviços produzidos têm seu valor expresso em unidades monetárias, a existência da moeda torna possível o surgimento de um sistema de preços. Em outras palavras, a segunda função da moeda, veja aí na telinha essa informação, é servir de unidade de valor. Ao reduzir o valor de todos os bens e serviços produzidos numa economia a um denominador comum, a existência da moeda ela propicia o aparecimento de um sistema de preços, possibilitando que seja medida a capacidade de produção de uma economia. Por outro lado, ao escolher entre comprar algum bem ou serviço, consumir no caso, ou guardar a moeda para uso posterior, que seria poupar, fica evidenciada outra função da moeda, que é a reserva de valor. Então essa é a terceira função da moeda, que você pode constatar aí na sua tela. Isto é, nós podemos deixar de consumir algum produto ou serviço hoje para consumi-lo depois, já que a moeda serve de reserva de valor. Resumindo, podemos dizer que as funções da moeda são intermediar trocas, servir de unidade de valor e de reserva de valor. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre os agentes econômicos e relações de troca no uso da moeda. Como já mencionado, a evolução da sociedade fez com que o homem organizasse um sistema de trocas e, ao mesmo tempo, devido às diversas habilidades e capacidades das pessoas, esse sistema permitiu que o trabalho se dividisse e se especializasse. Devemos lembrar ainda que o homem é o dono de todos os fatores de produção, isto é, o homem é o dono do capital, do trabalho, da tecnologia e dos excedentes financeiros. O trabalho, o capital e a tecnologia são utilizados para produzir bens e serviços que serão vendidos. Os recursos financeiros arrecadados na venda são reempregados
e esse processo será repetido indefinidamente, fazendo com que seja criada uma interação entre as diversas pessoas e empresas que compõem o sistema econômico. E dessa interação, pessoal, no primeiro momento, surge um fluxo denominado pelos economistas como fluxo real. As famílias, nesse fluxo, reúnem, que é a reunião de pessoas que são as donas dos fatores de produção, elas fornecem seus recursos às empresas e as empresas produzem e fornecem às famílias os bens e serviços de que elas necessitam. Com o auxílio da moeda, as empresas pagam às famílias pelo uso dos recursos utilizados e, por sua vez, as famílias também, com o auxílio da moeda, pagam às empresas os bens e serviços adquiridos, o que configura o fluxo monetário. Percebe-se dessa forma que os fluxos real e monetário interligam os agentes econômicos, as famílias, no caso, e as empresas. Do lado do fluxo real estão o emprego dos recursos, que são os fatores de produção, e o suprimento de bens e serviços que são necessários à economia. Do lado monetário se dá a remuneração dos fatores de produção e o pagamento dos bens e serviços adquiridos. E este é, sem dúvida, um modelo muito simplificado que pretende representar o funcionamento de uma economia real. Na verdade, existe um agente econômico poderoso que deve ser incluído nesse modelo simplificado, que é o governo. A introdução dessa nova personagem, que é o governo, não modifica o modelo que a gente está expondo para vocês aqui em sua essência, pois o governo ele é um agente econômico como qualquer outro, já que tem uma renda obtida por meio da cobrança de tributos e, ao empregar fatores de produção, ele interage com as unidades familiares, remunerando-as. Então, pessoal, dessa interação surgem dois tipos de agentes econômicos, classificados quanto ao saldo, digamos assim, da sua conta corrente. Nós temos os agentes econômicos superavitários, que são aqueles que têm excesso de renda sobre suas despesas, isto é, gastam menos do que ganham e, portanto, podem poupar. E nós temos os agentes econômicos deficitários, que são aqueles que têm falta de renda para cobrir suas despesas, isto é, eles gastam mais do que ganham e, portanto, precisam pedir dinheiro emprestado para continuar sobrevivendo. Em resumo, da interação dos diversos agentes econômicos, que são as famílias, as empresas e os governos, né, e outros também, nas relações de troca surgem esses fluxos, o real e o monetário. Devido ao comportamento assumido por esses agentes, eles podem se tornar agentes superavitários em algumas circunstâncias ou então deficitários. Bem, pessoal, com isso nós terminamos essa aula e pedimos a vocês que leiam o texto que vai ser disponibilizado para a leitura e o aprimoramento de vocês. Também façam pesquisas na internet para que vocês possam aprofundar os conceitos que foram expostos nessa aula, e desejamos a todos sucesso nos estudos. Um abraço para vocês.